Bom dia, amigos. Chegamos à sexta-feira, já na expectativa do final de semana, sempre a expectativa positiva, oportunidade para descansar um pouco mais, pelo menos para a grande maioria das pessoas, possibilidade de ter mais contato com a família e, é claro, aquela oportunidade imperdível de estar na presença de Deus no próximo domingo. Vai aí o nosso convite. Temos as atividades da igreja, que você conhece bem, começando às 9 horas da manhã com a Escola Bíblica Dominical, seguida do culto, atividades à noite também com o nosso culto às 7 horas da noite, tudo isso transmitido ao vivo pela internet ou pelo rádio, mas é claro que nós gostaríamos era de encontrar você lá, por isso você é nosso convidado a estar conosco no próximo domingo em nossa igreja. Uma outra alternativa, visite uma outra igreja batista, ou mesmo uma outra igreja evangélica próxima à sua casa, mas eu queria que você fizesse agora o compromisso de, nesse próximo domingo, dedicar algum tempo para conversar com Deus, para adorar a Deus, para ouvir a voz de Deus. E eu tenho certeza que isso fará uma grande diferença naquele momento, mas também nos dias que ainda virão. Como é sexta-feira, vai aí nosso abraço especial para os aniversariantes de hoje, de sábado e de domingo. Cada um de vocês receba o nosso abraço carinhoso, nosso abraço especial, e com o abraço vai o desejo de que Deus abençoe grandemente a sua vida, de que as vitórias sejam experimentadas de modo mais abundante a cada dia, que muitas felicidades coroem o seu presente e o seu futuro. Vai nosso abraço carinhoso, portanto, para cada um de vocês. A todos quero convidar para meditarmos no versículo da Palavra de Deus que está na carta aos Efésios. Nos últimos dias temos aproveitado alguns versículos do capítulo 1 da carta aos Efésios e hoje eu quero me deter com você no versículo 10, que diz o seguinte: para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Bem, se nos versículos anteriores, conforme mencionamos aqui nos programas de ontem e de anteontem, estava claro que era a Jesus Cristo que o autor da carta aos Efésios se referia, finalmente, nesse versículo, o termo Cristo aparece. Aparece aqui confirmando que era justamente a respeito de Jesus Cristo e de sua obra que todo esse texto estava falando. E o texto fala daquilo que Cristo fez por nós, proporcionando-nos a redenção através do perdão dos nossos pecados pelo derramamento do seu sangue. O texto fala da graça de Deus que se expande, que nos faz conhecer os mistérios da vontade de Deus, não apenas para a humanidade, mas para a nossa vida. Mas aqui é um detalhe interessante nesse versículo, a ideia da centralidade de Cristo. E eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe, porque esse é um tema fundamental para o entendimento das Escrituras, para a compreensão da Bíblia Sagrada, para o entendimento do Evangelho, a centralidade de Cristo. É impossível compreender corretamente as Escrituras, a menos que você entenda que Cristo está no centro do projeto de Deus, no centro da revelação divina. Convém lembrar, por exemplo, que a palavra de Deus fala de Cristo como aquele que está na origem de todas as coisas. É importante entender isso porque às vezes somos tentados a acreditar que Jesus passou a existir quando nasceu em Belém. Isso não é verdade. O que ocorre ali é que Jesus Cristo é encarnado. Ele se faz homem para nascer entre nós e viver entre nós. Mas Jesus Cristo é apresentado na Bíblia como a origem de todas as coisas. Percebam que no primeiro capítulo do Evangelho segundo João, ele diz que nele foram criadas todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele está na origem de todas as coisas. O verbo, e esta é a expressão usada por João no seu primeiro capítulo, o verbo que é Cristo, esse verbo de Deus é pré-existente. Ele sempre existiu. É eterno com o Pai, e por isso está no princípio de todas as coisas como origem da vida, como fonte da vida, como aquele por quem Deus cria todas as coisas. No primeiro capítulo da carta aos Hebreus, essa mesma ideia é enfatizada. Jesus está no princípio de todas as coisas. Mas é importante entender também que no projeto divino ao longo da história, Jesus também está na essência desse projeto. Convém lembrar que a Bíblia é a revelação do plano de Deus para a humanidade.
Pela Bíblia, Deus se apresenta, pela Bíblia, Deus mostra quais são seus projetos para a humanidade, quais são seus projetos para nós. E o centro do projeto divino é Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, trata de Jesus Cristo, fala de Jesus Cristo. De diferentes formas, cada livro da Bíblia aponta nessa mesma direção, a direção de Cristo. Cada livro da Bíblia, de diferente forma, aponta para o centro, o cerne, a essência da revelação de Deus e do projeto divino, que é Jesus Cristo. Entenda, então, que a vinda de Cristo ao mundo, o ministério de Cristo entre os homens, a morte de Cristo na cruz, a ressurreição de Cristo, tudo isso já fazia parte do projeto de Deus desde o início. Já no livro do Gênesis, quando o homem cai, já surge o horizonte, a perspectiva daquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, para proporcionar salvação. Já no livro do Gênesis, diversos sinais apontam para Jesus Cristo, e é verdade ao longo de todo o Antigo Testamento. Mas é preciso entender ainda uma outra verdade. Jesus Cristo está no cerne e no centro do projeto divino, não apenas porque Ele é a origem de todas as coisas, não apenas porque Ele é o centro do plano de Deus para a humanidade, mas também porque todas as coisas convergirão para Cristo. Quando pensamos no futuro, a ideia também é esta. Ao escrever aos Colossenses, o apóstolo Paulo usa a expressão plenitude dos tempos para se referir ao momento em que Cristo veio ao mundo. Nesse texto, ela aparece para se referir àquele momento final, quando tudo convergirá para Cristo Jesus. Por isso, no livro do Apocalipse, as referências a Cristo são as referências àquele que venceu e que reinará pelos séculos dos séculos, reinará eternamente. O Jesus Cristo que é apresentado na Bíblia como o mesmo ontem, hoje e eternamente, é para nós o único meio pelo qual podemos obter a salvação e a vida eterna. E eu quero desafiá-lo a conhecer a Jesus, não de ouvir falar, mas pessoalmente, não à distância, mas no seu coração. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque a Tua palavra nos apresenta Jesus Cristo e porque por Ele temos a salvação e a vida eterna. Que Cristo seja o centro de nossa vida, assim como sempre foi o centro dos Teus projetos. Que Cristo dirija os nossos passos, dirija o nosso viver. Que Cristo seja o nosso companheiro sempre presente a cada dia de nossas vidas. Que Cristo marque a vida daqueles que nos assistem nesse instante, trazendo-lhes alento, paz e esperança. Que essas vidas sejam marcadas pela presença e pela direção de Cristo a cada dia. É a nossa oração nesse instante, no seu nome. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlim cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlim Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlim. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.